Olá, tudo bem? Você que tem acompanhado nossa série sobre os sonhos, já sabe da importância que eles têm para o autoconhecimento. Mas também, se você tem realizado as práticas propostas para ter cada vez mais consciência dos seus sonhos, você tem percebido ou pode ter percebido que existe uma dificuldade muito grande, às vezes, em lembrar dos seus próprios sonhos. Como podemos resolver esse problema? Fique conosco e nós vamos explicar alguns detalhes sobre isso. Existe uma frase célebre que diz que o homem se conhece por seus sonhos. Se você tem buscado ter cada vez mais consciência, ou pelo menos lembrar dos seus sonhos, como uma ferramenta para o autoconhecimento, para que você possa entender, descobrir, compreender desejos ocultos que existem dentro de você mesmo e que podem se manifestar muitas vezes através dos sonhos. Se você tem aplicado as didáticas que nós temos ensinado aqui em nosso canal, as didáticas dos sonhos lúcidos e do desdobramento astral consciente, você pode ter percebido já um problema em sua vida. Um problema que existe comum e recorrente em várias pessoas é a dificuldade em se lembrar dos seus próprios sonhos. Muitas pessoas dizem, puxa, é que eu não sonho. Dificilmente existe uma pessoa que passa uma noite toda sem ter nenhuma experiência no mundo dos sonhos. O que é mais comum é que a pessoa no outro dia não recorde de seus sonhos, por vários motivos. E alguns deles nós gostaríamos de explicar aqui nesse vídeo hoje, inclusive dando algumas dicas práticas que nós poderíamos fazer para resolver esse problema que é comum na vida de todo mundo. Primeira coisa a se levar em consideração é a memória que se vive, a memória que registra os sonhos que nós vivemos no mundo dos sonhos ou mundo astral, já falamos sobre isso, não é a mesma memória que nós temos para registrar os eventos que nós vivemos aqui no mundo físico, no mundo material. O que eu quero dizer com isso? Que, claro, existe um mecanismo, um mecanismo que registra a memória onírica, ou seja, o que a gente viveu durante um sonho, no cérebro físico, aqui na massa cinzenta. Mas acontece que nem sempre esse mecanismo está funcionando muito bem. E justamente a parte em nós ou do nosso organismo que é responsável para registrar ou gravar as memórias oníricas, as experiências que a gente tem fora desse corpo material, no cérebro físico, se encontra em um corpo intermediário entre o corpo físico e o corpo astral, o corpo dos sonhos, que comumente nós chamamos de corpo vital ou corpo etérico. Esse corpo etérico é formado por éteres, como o próprio nome diz, 4 éteres, entenda éteres não como esse éter que nós conhecemos na ciência hoje em dia, senão como uma energia vital e que tem diferentes frequências vibratórias. Consequentemente, o estudo metafísico da ciência gnóstica oculta explica que o nosso corpo etérico é formado por 4 tipos de éteres ou 4 vibrações diferentes dessa energia vital, sendo um deles o éter químico, que é justamente aquela parte da força ou energia vital que está em cada um de nós, que estimula o corpo físico a funcionar, não é? Que é responsável por estimular o metabolismo do corpo físico, estimular a todas as funções físicas, manter a vida. O que nos difere, por exemplo, de um defunto é justamente a presença desse éter químico que está ali vibrando, permeando esse corpo físico e nos dando esse calor,
essa energia termoeletromagnética que nos difere, por exemplo, de um corpo, de um cadáver, de uma pessoa que já não tem mais a vida. É a presença desse éter químico. Também nós temos o éter de vida, que é justamente, o próprio nome diz, de vida, porque ele é o responsável pela atração, a atração dos contrários para gerar a vida. O éter de vida está, portanto, muito relacionado com a atração de tipo amorosa, de tipo sexual, que une os seres, que une os sexos opostos para que possa haver a concepção. Então, esse éter de vida é intimamente ou está intimamente relacionado com a força de atração, com o magnetismo. Também foi conhecido nas antigas culturas esotéricas, como por exemplo entre a sociedade dos alquimistas, como a luz astral, como o azote, como a magnésia. Eliphas Levi, um grande esoterista, chamava o grande agente mágico ou grande agente universal. Essa luz astral, essa força de atração que quem aprende a manejá-la é capaz de atrair ou de repelir qualquer coisa e faz-se, portanto, rei e dono da própria natureza. Por outro lado, e o que é mais importante no aspecto de hoje que nós estamos estudando, são os dois éteres superiores, digamos assim, que fazem parte do nosso corpo vital, chamado éter lumínico e éter refletor. Esses dois éteres, porque nós dizemos de tipo superior, porque justamente a natureza prioriza pela existência ou pelo funcionamento, primeiramente, desses dois primeiros éteres, porque ela prioriza a manutenção da vida aqui no mundo material, aqui no mundo das formas, deixando em segundo plano, digamos assim, o funcionamento dos outros dois éteres, lumínico e refletor, que já teria a ver com as funções da consciência. Ou seja, éter lumínico vem de luz, de lucidez, de consciência. Então é isso que nos dá essa capacidade de estar lúcido, de estar atento, de estar consciente em todas as atividades da nossa vida, seja no mundo das formas, no mundo físico, ou seja, também durante os sonhos. Então esse éter lumínico é o que nos dá, por exemplo, a capacidade, como nós falamos em outros vídeos, de ter essa lucidez durante o sonho, ter um sonho lúcido, por exemplo. Manter a lucidez, dar essa vivacidade, essas cores, essa lucidez, como o próprio nome diz, vem do éter lumínico. E por último, o éter refletor, que como o próprio nome diz, reflete e ao mesmo tempo que reflete, registra ou grava. É justamente o éter responsável por gravar ou registrar no cérebro físico a memória do que se vive internamente, nos mundos internos, seja no mundo dos sonhos, seja no mundo da mente, seja no mundo espiritual. Tudo aquilo que a gente vive é registrado por esse aspecto do nosso corpo etérico chamado éter refletor, por essa vibração do éter, e é registrado no cérebro físico. O problema que é comum, nós comentávamos, da dificuldade de se lembrar dos sonhos, é que, como a gente já dizia, a própria natureza vai priorizar a vida e a manutenção de vida e a procriação da vida. Por isso, se o nosso corpo vital, se a nossa energia vital vai mal, dificilmente nós vamos nos lembrar das experiências que temos fora do nosso corpo, lembrar dos sonhos, lembrar de experiências espirituais, porque, como já dizíamos, a prioridade da natureza é a manutenção e a continuidade da vida aqui no mundo material. Portanto, se nós estamos mal, nossa vitalidade vai mal, quero dizer, se nós não temos uma boa alimentação com os nutrientes necessários, se nós não temos uma boa respiração capaz de extrair essa energia vital do elemento ar, se nós não temos, por exemplo, um bom descanso, né, ou em termos de quantidade de horas de descanso suficientes para descansar o corpo, mas também em qualidade do sono, né? Um sono, se a gente não dorme em um lugar silencioso o bastante, escuro o bastante para que esse sono seja reparador, dificilmente nós vamos lembrar de nossos sonhos. Se nós, por exemplo, estamos estressados,
né, submetidos ao estresse, ao corre-corre do dia a dia, dificilmente nós vamos recordar dos nossos sonhos. Isso porque justamente o estresse, o cansaço, o esgotamento queima os éteres superiores e impede então que eles trabalhem livremente, porque a natureza vai priorizar a vida. Então, consequentemente, nós não é registrado, não é que nós não sonhamos, temos as experiências, porém ficam impossibilitadas de ser registradas no cérebro físico por conta da má atuação ou da impossibilidade de atuação desses éteres superiores, especificamente o éter refletor. Então o que eu posso fazer para lembrar dos meus sonhos? Primeiro, tudo o contrário que nós dizíamos agora há pouco, né? Eu preciso descansar mais, eu preciso priorizar a qualidade do meu descanso, do meu sono, perdão. Isso quer dizer que existe um horário biológico de cada um de nós, claro que difere um pouco de um para o outro, mas que em geral existe um horário biológico do organismo humano e um horário biológico do próprio planeta Terra. Então, isso é comprovado cientificamente que se nós dormimos após a meia-noite, por exemplo, todos os dias, nós perdemos um horário muito forte de revitalização ou de regeneração desse corpo vital. O horário de regeneração é entre as 9 da noite até a meia-noite. Vocês podem perceber, claro que quando o organismo está normal, está funcionando normalmente, está saudável, assim que começa a escurecer, a glândula pituitária começa a secretar melatonina e nós começamos a sentir sono. Então existe um horário ideal para o descanso, para a regeneração do corpo, para a revitalização da nossa energia vital, que é a partir das 9 da noite. Das 9 à meia-noite é o horário principal de revitalização. Por isso a gente dizia, se eu durmo diariamente ou constantemente após a meia-noite, eu estou perdendo esse melhor período. Em consequência disso, o que acontece? Eu estou me esgotando constantemente. Eu nunca mais vou conseguir recuperar esse sono perdido. Se é um dia, 2 dias, não tem problema, todos nós temos aí momentos em que temos algo a resolver e que não conseguimos, por um motivo ou por outro, dormir ali entre as 9, 10 da noite, 10 e meia. Porém, se isso é constante, se isso é diário, saiba então que nós estamos acabando com nossa vitalidade, destruindo o nosso corpo vital. São danos irreparáveis que na maioria das vezes nós não vamos sentir nos primeiros dias, porém ao longo da vida nós vamos colhendo esses resultados. Os primeiros resultados que vêm são justamente esses: você não lembra do seu sonho. Então, horário ideal para dormir às 9 da noite, né? Horário das 9 à meia-noite de revitalização. Dormir depois da meia-noite, eu estou perdendo essa oportunidade de regenerar o meu corpo vital e o meu corpo físico, consequentemente. Ok? Então, dormir cedo, dormir no escuro. A glândula pineal, para secretar melatonina, ela é um olho, ela é como um olho. Se ela percebe luz, ela não secreta melatonina, ou pelo menos não na quantidade necessária para um sono reparador. Então é necessário que o nosso lugar de sono, de dormir, esteja escuro. Nada de velas, nada de abajures, nada de meia luz, nem mesmo, ou seja, até mesmo a luzinha do ar-condicionado, a luzinha de um aparelho eletrônico, tudo isso é suficiente para prejudicar a produção de melatonina pela glândula pineal. Então seria interessante tampar essas luzinhas com a fitinha isolante ali, preta, né? Para que esteja extremamente escuro, colocar, se nosso quarto tem janelas de vidro, colocar as cortinas, o blackout, algo que possa realmente bloquear a luz para que a gente tenha um sono reparador. Outra coisa é o silêncio, importantíssimo o silêncio também,
buscar que o nosso lugar de descanso seja um lugar silencioso, e se não há possibilidade disso, que pelo menos eu utilize algum recurso como um tapa-ouvido, algo assim, para que seja o mais silencioso possível, para que o meu sono seja reparador. Outra coisa importante é cuidar no dia a dia o estresse. O estresse, como a gente falava, queima, dissolve, prejudica muito os éteres lumínico e refletor. Portanto, buscar viver com mais tranquilidade, com mais calma, com mais equilíbrio no nosso dia a dia, buscar compreender tanto que muitas vezes essa correria, essa pressa, esse estresse, na verdade não nos leva a lugar algum, somente a prejudicar o nosso próprio corpo. Viver a vida com mais tranquilidade, com mais harmonia, isso é importante no nosso dia a dia. Então, existe, claro, algumas substâncias que podem nos ajudar nesse sentido, quero dizer, em termos de uma ajuda natural, de vitaminas, de minerais, de plantas, de fitoterápicos, por exemplo, que podem nos ajudar a viver o dia a dia com menos estresse. Eu acho que todos vocês já ouviram falar, por exemplo, da maca peruana, uma raiz do Peru, muito famosa, conhecida por ser um adaptógeno. O que significa isso? Ela possui ou produz substâncias que nos ajudam a aumentar nossa tolerância ao estresse, permitindo a gente prolongar uma atividade física ou mental sem se cansar tanto. Então, é um excelente produto natural, é uma raiz, é como uma mandioca, uma batata, ou seja, é um alimento, então, de excelente função para nós que queremos levar uma vida com menos estresse, né? Aí também as vitaminas, os minerais podem nos ajudar, como o magnésio, por exemplo, importantíssimo para o relaxamento do sistema nervoso, também nos ajuda a ter uma vida com menos estresse. Outra coisa importante também a se levar em consideração, claro, aí existem alguns alimentos que podem nos ajudar também a melhorar nossa memória física também. Então esses alimentos são alimentos em geral ricos em gorduras boas, né? Ricos em, por exemplo, ômega 3, então aí a gente pode colocar os peixes de água gelada, ou o próprio suplemento de ômega 3, nós podemos colocar as castanhas, as nozes, todas elas são muito ricas em nutrientes como selênio e gorduras boas que ajudam, por exemplo, ao cérebro físico e, consequentemente, à memória física também. Então, o consumo, principalmente no café da manhã, de oleaginosas, de nozes, de castanhas, unidas, por exemplo, a frutas cítricas, a sucos cítricos, ao mel de abelhas, ao pólen, à geleia real, são nutrientes excelentes para melhorar a nossa memória. Então, vale a pena também. Outra terapia que aqueles que possam e queiram fazer, muito indicada para a vitalidade de cada um de nós, né, é, por exemplo, um banho de piscina. Entenda qual piscina, não precisa ser uma piscina. Se a pessoa não tenha, digamos, uma piscina em casa, poderia ser uma caixa d'água, ou seja, o importante é que esse local onde a pessoa vá banhar-se, uma banheira, poderia ser, seja de cor azul e esteja ao sol entre as 11 e meio-dia, porque a luz do sol refletindo na água azul, isso reflete nesse corpo vital, etérico, e regenera esse corpo etérico, também muito proveitoso para que esse corpo etérico vá se regenerando e, consequentemente, nós vamos podendo lembrar melhor, cada vez mais, dos nossos sonhos e das nossas experiências fora do corpo físico. Fora isso, também a viver com mais saúde, com mais disposição, com mais energia, com mais vitalidade, sem dúvida nenhuma, só trará benefícios para todos nós essas pequenas dicas. E por último, também alguns alimentos que podem nos ajudar muito são alimentos ricos em triptofano.
Então aí a banana, o leite, de novo as castanhas, de novo certos tipos de peixes, o salmão, por exemplo. Todos esses alimentos também ricos em triptofano, que é um precursor de serotonina, e nós poderíamos dizer que essa serotonina é quase que luz astral condensada quimicamente em nosso organismo, ou seja, permite que esses éteres lumínico e refletor estejam ativos intensamente e, como consequência disso, nossos sonhos sejam cada vez mais lúcidos, mais vívidos, mais reais, como experiências reais mesmo nessa dimensão que é o mundo astral, o mundo dos sonhos. E cada vez que nós tenhamos mais consciência, ou pelo menos mais lembrança de nossos sonhos, nós vamos poder conhecer partes de nós que muitas vezes nós não conhecemos ou que não se manifestam no nosso dia a dia, mas que nos sonhos, sim, certamente se manifestam, se expressam. Se nós estamos atentos, podemos ir conhecendo pouco a pouco essas partes. Agradeço a atenção de todos vocês. E pedimos que, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se achou que o conteúdo dele é importante para você ou é importante para qualquer pessoa que você conheça, que necessite, que esteja com dificuldades em lembrar dos próprios sonhos ou que esteja com baixa vitalidade, baixa energia, compartilhe, comente esse vídeo, porque com certeza pode ajudar a muitas outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.